Mais uma vez, aqui estamos reunidos para continuarmos o nosso estudo e o nosso aprendizado. Do livro Espera-se Ir Vindo, ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier, nós temos a página chamada Câmbio. Deus te escuta a oração, nunca duvides disso. Toda prece, porém, é um diálogo de paz. Quando pedes por ti, pede-te o céu por outros. Há quem espere auxílio em tua própria casa. Não longe, irmãos em prova, rogam-te amparo e bênção. Necessitas de Deus, Deus precisa de ti. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, tá? E mais uma vez louvando e agradecendo por essa oportunidade de nos encontrarmos aqui para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para garantirmos em nós as ferramentas necessárias ao nosso próprio progresso. Que nós possamos, ao longo do nosso estudo, gravar isso tudo em nossos corações, trabalhando incessantemente a nossa melhoria. Que assim seja. Nós hoje estamos abrindo, praticamente, o capítulo 28 de o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as preces espíritas. E logo abrindo essas preces, Kardec coloca aqui para nós o seguinte prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para esse o que pediria para si. Então, nós vemos que os espíritos colocam já a importância daquela oração dominical que, de um modo geral, nós chamamos de Pai Nosso. É uma oração que acredito que todos conhecem, todos sabem cada um dos seus pedacinhos, e aqui Kardec nos faz uma apresentação, praticamente versículo por versículo dessa oração. Mas antes de nós abordarmos propriamente isso, vamos ver. Essa oração, Jesus nos ensina lá dentro do Sermão da Montanha, segundo consta do Evangelho de Mateus. Mas ele faz algumas advertências antes de ensinar a oração. Quando ele diz assim, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ore a teu Pai que está em segredo. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs palavras, repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Então, vejam que próprio Jesus já faz para nós uma advertência. E que advertência é essa? Que nós devemos, primeiro, ser simples nas nossas orações. Segundo, que devemos ser discretos nas nossas orações. Terceiro, que devemos
nos recolher, porque esse quarto que ele fala, e essa porta do teu aposento, né, quando ele fala aqui que a gente deve se recolher, é a nossa própria intimidade, é o nosso interior, é olharmos para dentro de nós mesmos. E isso é que nós devemos fazer sempre nas nossas orações. Podemos fazer uma oração em voz alta, quando solicitados em algum evento e tudo mais. Lógico, podemos e devemos até, né, seja desde um sepultamento até um momento de alegria, sempre que nos solicitarem, devemos estar como bons cristãos, como bons espíritas, sempre prontos a fazer uma oração. Tá? Isso nós devemos. Né? Mas, quando nós vamos fazer, né, as nossas orações, devemos nos lembrar primeiro que lá na lei de adoração, em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, né, nós vamos encontrar lá, né, qual é o que é uma oração, para que ela serve. E eles nos dizem: louvar, pedir e agradecer. A mesma coisa que os Espíritos falaram aqui nesse prefácio que eu li ainda há pouco, né, aqui do nosso Evangelho. Ele está nos falando ali, o louvar, pedir e o agradecer. E a oração dominical, ou o Pai Nosso, ela faz exatamente isso ao longo dos seus versículos, né, de cada um de suas frases. Então, temos que ter tudo isso em mente, né? Ou seja, vamos ser simples nas nossas orações. Né? Não adianta falar muito, como os Espíritos nos dizem aqui, como o próprio Jesus nos fala. Não, vamos conversar com o nosso Pai. É isso que nós vamos conversar. Né? Agora, muitos dizem assim: mas o Pai já sabe do que necessitas antes de o pedir, então para isso eu não preciso orar? Tem que orar, sim, tem, tá? É um ato de louvor ao Pai, é um ato de submissão a Deus, nosso Pai, é um ato de gratidão que nós temos. E nós nunca sabemos qual a repercussão da nossa oração. Quantos serão aqueles que serão atingidos pelas vibrações da nossa oração? Nós não temos ideia. A espiritualidade tudo aproveita. E as orações, né? Bezerra de Menezes nos fala isso lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, né? Da importância das nossas orações para auxiliar as equipes espirituais. Então façamos isso daí. Né? Nós não vamos, pela exiguidade do nosso tempo, não vamos abordar cada um dos trechos que estão aqui submetidos. Vale a pena todos estudarem em casa, ler, meditar em cada uma dessas frases. Abrindo até um parêntese rápido, né? Eu fico muito impressionado de ver que hoje o Pai Nosso é utilizado em tudo quanto é lado. Né? A gente vê jogadores de futebol, fazem aquele círculo, mas a forma como eles falam é que eu acho muito curioso. Eles falam assim, eles querem colocar, e muitas pessoas querem colocar vamos dizer assim, um vigor na prece, então eles falam quase que como se estivessem agredindo alguém. Reparem quando voltar, todo mundo poder, pelo menos, se juntar dentro de um campo de futebol, e reparem tudo isso. E outras pessoas, ao contrário também, são aquelas que, quando vão fazer a prece, querem fazer aquela voz de santo, aquela voz de iluminado, aquela voz assim de quem já está num outro patamar evolutivo, né? Vamos deixar tudo isso de lado, sejamos naturais, sejamos nós mesmos, façamos as coisas com naturalidade, com simplicidade, de dentro do nosso coração. Né? E uma coisinha que eu gostaria de ressaltar aqui é a abertura dessa oração. Quando ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então vejam que logo na abertura, Jesus está louvando a Deus, né? Pedindo que o nome dele seja santificado. Mas o que mais chama a atenção aqui, tá, é a coisa talvez que eu considero o mais bonito dessa oração. Essa
expressão aqui, Pai Nosso. Se nós procurarmos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós vamos ver que Jesus praticamente não usa essa expressão. Ele diz, eu e o Pai, aquele que me mandou, meu Pai, isso e aquilo, ele se refere sempre ao Pai e tudo. Mas nem na cruz, quando ele se dirige ao Pai, nem lá no horto, no Jardim das Oliveiras e tudo, quando ele faz as orações, ele não usa essa expressão Pai Nosso. Então, quando ele diz Pai Nosso, vejam que coisa maravilhosa. Primeiro, ele se coloca junto de nós, ou seja, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Isso, inclusive, derruba aquela teoria que existe em outros credos religiosos, que Jesus seria a encarnação do próprio Deus. Deus e Jesus seriam uma única coisa. Não. Se ele faz uma oração, se ele ensina, como aqui no capítulo 6, item 9 de Mateus, quando diz assim, portanto, vós, quando orardes, oreis assim. Né? Então, veja, oreis assim, Pai nosso que estás no céu. Então, ele usa isso daí, o Pai é de todos. E lá no Evangelho de João, ele vai deixar isso muito claro, que nós estamos intimamente ligados a ele, quando ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ou seja, nós somos aqueles ramos que saem dele. Tá? Ou seja, estamos intimamente ligados a Jesus. Então isso mostra como Jesus, a simplicidade dele para todos nós, com esse Pai Nosso. Né? Coloca todos nós junto dele nessa elevação, do nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que nós podemos ver. Né? Uma outra coisa que nós podemos ainda falar aqui rapidamente é assim, ó, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso daí é aquela expressão maravilhosa, traduzida para nós pela doutrina espírita, tá? De quê? Que nós estamos aqui de passagem, né? E os fatos e os acontecimentos que envolvem a nossa vida são desígnios superiores, são escolhas nossas com aprovação superior, ou muitas das vezes, quando não temos essa oportunidade. São escolhas feitas pelos nossos entes queridos que nos precederam na vida espiritual, ou seja, por todos aqueles benfeitores espirituais que nos ajudam. Então, não adianta aqui nós queremos dobrar a vontade de Deus. Não, veja o que Jesus diz, faça-se a tua vontade, ou seja, a vontade do Pai. Ou seja, ele acima de tudo. E nós temos que ter aqui a humildade, a paciência, a resignação para enfrentarmos todas as dificuldades que se apresentarem. Até porque, né, nós somos sempre os grandes causadores de tudo isso. Né? Os Espíritos sempre nos dizem, né? O mal é criação do homem, não é uma criação de Deus. E nós é que geramos, muitas das vezes, esses infortúnios e ficamos cobrando de Deus, por que Deus me fez isso? Por que eu sofro isso? Por que aquilo? Por que tantas outras coisas mais? Então, estudem, leiam, dediquem um dia de cada vez a cada uma das frases do Pai Nosso. Meditemos profundamente nessa oração belíssima que Jesus trouxe para nós, que nós vamos ampliar o nosso entendimento dessa sintonia, dessa ligação com Deus, nosso Pai. Esse é o nosso estudo. Né? E que Ele possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver com seu amor e bondade, que Alta de Souza continue a nos abrigar carinhosamente em sua casa e que nós possamos retribuir
tudo isso, trabalhando sempre no bem. Que assim seja.